Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. A gente está aqui hoje para mais um dia de trabalho na nossa horta, que sempre tem trabalho. A gente vai fazer várias manutenções aqui e a gente quer aproveitar para compartilhar com vocês, porque vocês sempre perguntam, né? O que a gente faz para ter as hortaliças bonitas, o que a gente usa. Então, no vídeo de hoje, vocês vão ver tudo isso, todos os cuidados que a gente tem com as nossas plantinhas para que elas estejam sempre bonitas. Não que isso seja garantia de que vai dar certo, porque muitas vezes, né, como por exemplo, o Bruno tá tirando ali um pé de tomate que, coitado, foi detonado pelos bichinhos, então nem sempre funciona. Mas a gente, no geral, consegue ter bons resultados e a gente quer compartilhar isso com vocês. Mas se você não me conhece, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E aqui nós estamos no nosso canal Ser Sustentável Horta no Quintal, onde a gente vai compartilhando com vocês justamente as nossas experiências, aí o que vai dando certo, o que não dá tão certo assim, para que vocês possam se inspirar e também aplicar aí na horta de vocês. E uma das coisas que não deu certo aqui foi esse pé de tomate. A gente plantou ele, só que os bichinhos veio e detonou, né? Mesmo que a gente aplicou óleo de ninho, né, amor? Sim. As praguinhas veio aqui e detonou esse tomate, então nem tudo dá certo, né? A gente vai tentando, acertando, errando e assim a gente vai produzindo nosso alimento, né? Isso aí, e explicando por que o Bruno tá tirando, apesar de que tem tomates nele, né? E esses tomates verdes a gente vai colher, porque dá pra aproveitar, a gente pode usar em molho, refogado, igual um tomate maduro. Só o sabor dele é um pouco diferente, mas dá pra aproveitar igual, ó. Tem bastante tomate, ele tava bem carregado, só que ele tava muito feio, muito atacado pelos bichos. E por que a gente tira? Poderíamos deixar, ele ia madurar esses tomates e tudo mais, né? Os que os bichinhos não estragassem, a gente ia poder comer. Só que olha só, aqui do lado a gente tem outro pé que a gente plantou junto com ele, do mesmo tomate. E olha como esse tá bem mais bonito, tem tomates maiores, os bichinhos não estão atacando igual aquele lá. Então, corre-se o risco, né? Como tem insetos que pica um pé, pica outro e vai transmitindo doença, se aquele pé ali tá com algum, né, sei lá, algum tipo de vírus que fez com que ele ficasse tão pior do que esse, a chance de um infectar o outro é muito grande. Então a gente prefere tirar aquele, a gente vai naquele espaço preparar e plantar alguma outra coisa, de preferência não tomate, né, outro tipo de verdura. Quando eu tirei o pé de tomate aqui também, já abriu espaço pro brócolis poder crescer, né? O pé de tomate ele tava tomando bastante mais espaço, perto, né? Que não tá dando pra ver o brócolis aqui. O pé de tomate tava por cima desse pé de brócolis aqui, né? Então, deixa ele meio feinho. agora que ele vai ter mais espaço aqui, ele vai respirar bem, né? Sim. E aí é uma das coisas que a gente vai fazendo a manutenção para que as hortaliças dê certo, né? E uma coisa também que deu bastante certo, mostra ali, amor, aquela cor que tá bem bonita ali. Sim, verdade. Aliás, a gente tem alguns vídeos aí, nos vídeos que a gente faz do que plantar, que a gente comentou que a gente não sabe que couve é essa, que a gente comprou a mudinha dela pronta, né? E já estamos já é mais de um ano comendo, né, dessa couve. E algumas pessoas daí foram dando sugestões, né, de que tipo de couve poderia ser, enfim, tem dois pés, aquele lá e esse outro aqui. Agora eu vou deixar a tarefa de vocês mais difícil ainda de identificar qual que é, porque eu não consegui. Essa daqui agora, ela tá dando mudinhas no tronco, igual faz a couve-manteiga, mas a cor dela não é a mesma da manteiga, ela tem uma cor mais escura. E ela também não é tão macia, apesar de ser gostosa pra comer, mas ela não é tão macia assim. E olha aqui, aí teve gente que falou, mas vocês nem comem as couves. A gente come, ó, tudo isso daqui, ó, a gente comeu. Só que agora, dessa daqui a gente não tá mais comendo, porque olha só, ela formou uma cabeça. E é uma cabeça bem firme, como se fosse um repolho. E eu nunca tinha visto isso numa couve. Então, quem souber, por favor, nos ajude a identificar. É uma couve muito boa e agora eu vou fazer mudas dela, né? Porque com as mudinhas do tronco ali, com essas mudinhas aqui, ó, a gente tira as mudinhas. Essa aqui já tá boa de tirar, ó. Essa daqui tá grandinha o suficiente. Essa aqui também. A gente quebra aqui a mudinha e planta. Pode ser num vasinho ou pode ser direto no chão, mas eu prefiro fazer as mudas em vaso até ela enraizar, que eu consigo cuidar mais fácil, né? No canteiro a gente acaba esquecendo às vezes. Então, se ela não receber a água suficiente, ela não enraiza, né? E é isso. Vamos lá, trabalhar um pouquinho, né? Trabalhar, tem bastante serviço aqui.
Tudo que sai do canteiro, volta pro canteiro. Essa é uma forma de adubar a terra. Esse aqui é um pé de feijão de porco. E ele fica bem, como é que fala? Abundante assim em termos de folhas, né? Ele produz bastante matéria orgânica. E a gente recorta. A gente vai podando ele e jogando no chão. Ele é plantado justamente para isso, para servir de matéria orgânica, né? Para gerar biomassa, que fala, que é a matéria verde, que com o tempo vai decompor, né? E se você pegar e triturar isso aqui e misturar na terra, aí você estaria fazendo adubação verde. Jogando por cima, a gente está repondo biomassa no solo. E isso com o tempo vai sumindo e vai virando os micro-organismos, né? Quebram em pedacinhos pequenos e isso vai se incorporando ao solo. Ter matéria orgânica no solo é o principal fator, né? Para você ter um solo fértil, porque essa matéria orgânica vai servir de vida aí para os bichinhos do solo. Os tomates a gente tem que estar sempre podando, né, para ir tirando as folhas que vão ficando velhas. Assim a gente evita deles terem doenças. Esse aqui a gente vai ter que dar uma conduzida nova nele, porque o vento jogou ele todo para baixo. Mas a gente também vai aproveitar e colher um pouco aqui, ó, esses tomates aqui, que estão mais começando a madurar já, ó. Esse tomate preto ele vai ficando meio alaranjado, depois vermelho. Só que esses aqui a gente tá tirando mais assim, verdes ainda. E deixando madurar na fruteira, porque senão os bichinhos acabam estragando eles antes da gente poder colher. Acho que esses aqui eu vou deixar ainda um pouquinho mais. Esses dois aqui que já estão amareladinhos. E esse pé de tomate ele acabou crescendo no meio das pedras, né? Eu acho que foi uma das sementes que caiu ali e do nada ela cresceu. Sim, nasceu no meio das pedras e tá vindo até que tá dando bastante tomatinho. Então vai pra nossa colheita de hoje, né? É isso aí, os tomates pretos. Mais uma berinjela. Aqui, além de colher, a gente já tinha feito uma poda, uma limpeza aqui do nosso pé de berinjela. Assim como o pé de tomate, a gente tem que tirar o excesso de galhos, folhas mais feias, mais de baixo, assim, onde não pega sol, o mais do meio do pé, onde não pega sol, a gente vai tirando, dando uma limpada. Assim o ar circula melhor e também essas partes não ficam tirando força do pé, né? Só que, pra gente poder estar sempre colhendo, a gente precisa também nutrir nossas plantas, porque tudo isso que a gente colhe delas são nutrientes que a planta retirou da terra para se alimentar, né? Então a gente precisa repor isso na terra. Então assim, a gente faz diferentes tipos de adubações aqui, vocês já viram a gente fazendo em outros momentos. Aqui nós sempre usamos adubos mais de origem vegetal ou animal, né? Estercos, humus de minhoca, o próprio substrato, compostagem e as cinzas. Mas das cinzas eu vou falar um pouco mais daqui a pouquinho, por uma outra razão que vocês já vão entender. A gente foi usando majoritariamente esses adubos. Então, de fonte mineral aqui, a gente só tinha usado o calcário para correção do solo. Porque o calcário não chega a ser um adubo, ele é um corretivo de solo, né? Para equilibrar o solo e deixar de ser ácido. Mas hoje a gente vai fazer uso aqui sim de um adubo de fonte de rochagem, que fala, né? São basicamente rochas trituradas. E aqui tem, a gente misturou dois tipos de adubo, um mais fonte assim de potássio e o outro mais fonte de fósforo. E esse adubo a gente vai aplicar não na horta toda, a gente vai aplicar ele nessas plantas, como é o caso da berinjela, por exemplo, dos tomates, que são plantas que têm frutos, que produzem frutos grandes, porque elas precisam desses nutrientes em maior quantidade, tanto para segurar as flores, né, como para depois que foi polinizada aquela flor e ela vai formar o fruto, para conseguir crescer esse fruto, né? E essas também são plantas que têm um ciclo de vida mais longo, então elas vivem aí 8 meses, 10 meses, algumas delas. Então, por isso, só aquela adubação que a gente fez lá no momento que a gente plantou elas não é suficiente. Então a gente vai fazer isso aqui também. E para colocar esse adubo, a gente só faz um leve círculozinho assim ao redor da planta aqui. Tira superficialmente a terra. E eu vou colocar cerca de uma colher de sopa por cada pé, porque são pés grandes, né? Então esse é um adubo que a gente não usa em grande quantidade. É só um pouquinho mesmo. Aí a gente mexe de novo, cobre, volta a cobrir com a matéria verde.
Outro adubo que eu sempre usei para fazer essa função aqui, e que não é não é vindo de rochas, né? É a farinha de ossos. A farinha de ossos, ela é muito boa também para ser fonte aí de fósforo e potássio. As cinzas também. As cinzas de lenha também. Uma vez adubado e refeita a cobertura, daí vai ser só regar. E agora eu vou pôr do outro lado aqui também. Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos vídeos, eles saem quase que em tempo real. Então, o que a gente tá gravando agora no final de semana, vocês vão estar assistindo no próximo sábado. Ou seja, o vídeo que vocês assistiram na semana passada, né, foi ao ar ontem. E a gente tava dando uma olhada nos comentários e, por incrível que pareça, coincidiu de nós estarmos aqui fazendo esse processo de adubação e vocês estarem trazendo dúvidas sobre adubação. Eu vi duas questões lá, acabei não anotando o nome das pessoas, mas a gente vai colocar, o Bruno vai tirar os prints e colocar na edição do vídeo para vocês. Duas pessoas falando sobre dúvidas de adubação, falando sobre boro, né? Então, aqui a gente tem os exemplos perfeitos para falar sobre isso e acho que vai ficar bem fácil de entender. O boro, ele é um micronutriente. É um nutriente que a planta precisa, mas em menor quantidade. Só que ele é muito importante, porque ele auxilia na formação ali dos tecidos, né? E também vamos dizer assim, na vitalidade, na força da planta. Sistema imunológico da planta. Não que chame sistema imunológico, é só uma forma de ficar mais fácil de entender. No brócolis, a gente percebe bem quando há uma deficiência de boro, porque ele forma no meio do tronquinho, né? Um buraco, um oco. Esse aqui, ele já faz dias que a gente cortou a cabeça, então ele tem ali o buraquinho onde dá pra ver que tem um pouquinho de água armazenada ali, mas ele não tá totalmente oco. Os primeiros que a gente colheu aqui ano passado, eu lembro, eu não sei se a gente ainda tem as imagens, mas eu lembro que eles tinham um oco bem grande no meio aqui do tronquinho quando a gente cortou. Então, de certa forma, no solo aqui, essa deficiência acho que já foi melhorada um pouco. A gente nunca aplicou um adubo específico para repor o boro, né? Até porque a gente mesmo não conhecia, vim conhecer agora. Mas o que a gente imagina que ajudou foi a aplicação de cinza de lenha, porque a gente sempre aplica cinzas nos canteiros, tanto quando planta, como depois, assim, na hora que faz as adubações de cobertura. Então já foi aplicado nesse canteiro, por exemplo, cinza umas 2 ou 3 vezes aí no período de 1 ano. Então acreditamos que isso possa estar ajudando. Mas, como vocês estavam falando que estão tendo esse problema e de forma assim, às vezes até um pouco mais grave, né? E como a gente também não conhecia, a gente quer mostrar para que vocês possam também conhecer. Esse aqui é um adubo que ele é aprovado para agricultura orgânica, certo? Ele é um termofosfato. Iorim é a marca, né? E o tipo do adubo é esse aqui, que é o Iorim Master. Ele, até onde eu conheça, né, é o único tipo de adubo que tem o boro para reposição e pode ser usado na agricultura orgânica. Então ele é um adubo, como a gente mostrou no começo do vídeo, né? Ele é de fonte mineral, é a partir de rochas, que passou por um processo térmico, né? Então por isso que ele é chamado de termofosfato. A gente não está sendo patrocinado por essa empresa, não é nada disso. É só que nós mesmos não conhecíamos. E quando a gente soube que tinha uma fonte de boro que a gente podia usar de forma orgânica, e além disso ele repõe vários outros nutrientes que as nossas plantas precisam, a gente resolveu colocar e tá compartilhando com vocês também. Mas é essencial, é estritamente necessário, pela nossa experiência aqui, vendo esse exemplo, eu acredito até que talvez não seja essencial, que com a aplicação das cinzas aí vocês poderiam também ter um efeito parecido, só que levaria bastante tempo. E por que a gente diz que a cinza é essa maravilha toda, né? A cinza, ela vem de uma árvore que cresceu por muitos anos, que extraiu do solo muitos nutrientes, e quando a lenha é queimada, o que é mineral vai ficar ali na cinza. Então você consegue colocar de volta esse material. O problema da cinza é que a gente não tem como medir, você não sabe a quantidade que tem ali. Então você nunca sabe se está sendo suficiente ou não, né? Mas com o passar do tempo, eu acho que a gente atinge esse efeito. Mas quem quiser algo mais certeiro, tem essa fonte também através dos adubos. Inclusive, a gente vai deixar linkzinho na descrição se a gente encontrar dele, porque nós também compramos pela internet, que a gente não achou aqui na nossa cidade. Mas chega de falação, vamos colher esse brócolis aqui, vamos ver como é que tá o tronquinho dele, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, já tá formando um novo brócolis.
Esse eu já vou até colher junto. E olha aí, ó. Esse tronco tá totalmente fechadinho. Já é um indicativo de que aqui tá bom o solo. A gente sempre corta o brócolis e deixa o pé. Isso porque vão nascer mais cabeças, dá uma olhada. Aliás, não posso afirmar que vão, não é em todos os pés que acontece, mas na maior parte deles. Aqui a gente tinha cortado, já tem acho que uma ou duas semanas. Aqui já tá formando outra cabeça e já tem mais uma começando aqui. Então, essa é uma característica que acontece com o brócolis, acho até uma semelhança dele com aquele brócolis ramoso que vocês viram a gente colhendo de manhã, né? Que vai largando várias hastezinhas a mais. Mas, por exemplo, não acontece na couve-flor. A gente já colheu muita couve-flor e até hoje nenhuma fez o mesmo efeito. Então vamos recapitular juntos aqui quais são aí os segredos para a gente ter uma horta sempre bonita. Em primeiro lugar, é o cuidado. Tá sempre podando, limpando, tirando ali umas plantinhas em excesso, cuidando, o parte do cuidado também, observar como é que essas plantas estão, o que elas podem estar precisando. Sendo a poda aí muito essencial para algumas culturas, como a berinjela, o tomate, por exemplo, que você precisa dessa poda para que a planta não coloque todas as suas forças em criar novos ramos, né? Mas foque também em produzir frutos. E o segundo ponto de grande importância é a adubação, né? Vai ter aquela adubação que você faz na hora do plantio, que você vai começar aplicando calcário, aí você vai aplicar depois de dar o tempo dele corrigir o solo, os adubos orgânicos, né? Os estercos, humus de minhoca, o que você preferir usar. Também adubos como farinha de ossos, cinza de lenha, a gente pode estar colocando. E num segundo momento, para plantas de ciclo mais longo, como essas que a gente viu hoje, que é a berinjela, tomate, não temos aqui, mas pimentão seria um caso parecido, jiló, né? Tem várias outras plantas que duram vários meses, né? De 6 a 10 meses aí até você poder colher, né? Ou até o pé deixar de produzir. São essas plantas que precisam da adubação de cobertura, que você pode fazer repetindo a adubação de início, foi o que a gente normalmente fez nos outros períodos, ou agora, como estamos fazendo agora, colocando essa adubação a partir do termofosfato, né? Que é um adubo proveniente de rocha e mais completo, e com os minerais ali que a gente está agregando, sabendo a quantidade que a gente está agregando no caso, né? O óleo de nim que a gente usa aqui, vou deixar o link na descrição também para quem tiver interesse. Outras caudas que a gente costuma usar às vezes é a de enxofre, se a gente vê que está tendo problemas com ácaros. O enxofre também já vai servir aí como um fertilizante foliar para as nossas plantas, elas também têm necessidade de enxofre. Também uma situação parecida acontece com a aplicação da cauda bordaleza, que é uma cauda que usa sulfato de cobre e cal virgem na sua preparação, né? Tem uma receita certinha para se fazer. E a gente já tem um vídeo no canal onde a gente mostra a preparação da cauda bordaleza, inclusive mostramos lá algumas outras receitinhas que dá para usar no controle de fungos. A gente vai deixar esse vídeo linkado ali na telinha final para vocês poderem ver. Tem uma outra cauda que se faz na agricultura orgânica, mas que para quem está na cidade é mais difícil de obter. Mas se por acaso alguém nos assiste e tem acesso, a gente já vai deixar aqui, que é usando a aplicação da urina de vaca fermentada. Se você coletar a urina da vaca, a primeira urina da manhã, deixar num tambor, ela fermentar por alguns dias, depois você pode aplicar esse líquido, né, diluído em água, nas suas plantas, e ele serve tanto para espantar os insetos também, e ele também já serve de adubação. Então é uma outra receitinha aí muito interessante para quem conseguir ter acesso a isso. E o quarto e último item da nossa lista de segredos para uma horta de sucesso é estar atento à rega. Não pode faltar rega, porque se você pode fazer todo o resto certinho. Se errou na rega, se faltou água, as plantas não vão ficar bonitas, as plantas vão ficar mais suscetíveis às pragas também, porque elas vão estar fragilizadas, elas vão estar fracas e, consequentemente, a função dos insetos na natureza é eliminar aquele que está doente, ou seja, aquela planta que tem sinal de deficiência tem que ser eliminada. Por quê? Porque ela é um risco genético, né, para a progressão das espécies. Então, não podemos deixar faltar água, que é o mais básico de tudo. Fechando tudo isso, não basta você pegar e fazer tudo isso aqui uma vez, né? Às vezes o pessoal vai lá e coloca muita energia no momento de plantar, de começar um canteiro, uma horta, e faz tudo perfeitinho. Depois, erra na rega, esquece de adubar, esquece de limpar, né?
Não adianta, é um conjunto, é um ciclo que você precisa estar repetindo constantemente. Então, por último, a mensagem que a gente quer deixar e que a gente muitas vezes fala entre nós: repita sempre, repita sempre. Tudo em termos de plantação de horta, você tem que estar repetindo novamente. É que nem os hábitos de uma vida saudável. Não adianta você fazer a alimentação saudável um dia e depois não fazer mais. Não, você precisa estar fazendo uma alimentação saudável sempre. Isso precisa ser parte da tua rotina. Os cuidados da horta aí também. Tem que ser parte de uma rotina, senão não vai funcionar. Então, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil, que ele possa contribuir aí para vocês poderem também conduzir a horta de vocês de uma forma que esteja sempre bonita. Estejam também cientes de que, por mais perfeito que você procure fazer tudo, sempre vai ter alguma planta que não vai ir tão bem. Às vezes é por uma sombra que ela pega de outra planta, às vezes naquele local do solo que ela tá, as condições estão diferentes, não tem micro-organismos suficientes ali que passam esses nutrientes para a planta. Não tem como a gente controlar tudo, né? Mas de uma forma geral, seguindo esse esquema, esses passos, com certeza vocês vão ter uma colheita muito boa na maior parte do que vocês plantarem. E antes de finalizar, a gente trouxe vocês aqui para dar uma olhadinha na estufa, que tá precisando da rega, por sinal, as plantinhas um pouco murchinhas. E essas mudinhas logo vão pro canteiro, porque são plantas para a primavera, né? Sim, isso mesmo. Daqui a uns 20 dias, 30 dias, a gente vai estar começando a colocar essas mudinhas no canteiro, porque como tudo é um ciclo, a gente precisa estar sempre plantando para poder estar sempre colhendo. Se ficaram ainda dúvidas, por favor deixe nos comentários. Se vocês têm sugestões também, contribuam com a gente, porque essa contribuição de vocês auxilia nos próximos vídeos que a gente vai fazendo e também nos cuidados que a gente vai tendo na horta, na medida das dicas que chegam que a gente pode aplicar aqui também. Então, nós nos vemos aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!